Rádio Inverso. A vida tem muitos sentidos. Olá, bom dia. Estamos começando mais uma transmissão ao vivo, aqui direto do estúdio da Rádio Inverso, onde está acontecendo mensagens que chegam pela manhã, até 10 horas ao vivo, nessa manhã de segunda-feira. Tomara que seu fim de semana tenha sido bom, que você esteja bem. A gente vai ter agora 2 horas aqui no rádio para caminhar, para refletir, para ouvir música, para falar sobre muitas coisas. E vamos ter agora alguns minutos aqui na transmissão ao vivo, no Facebook, aqui no YouTube, para a gente trocar ideias também. Corpos e almas é sobre o que eu vou falar. Deixa eu só botar a próxima música. Eu tô no ar e aí a gente vai trocando aqui. Você sabe que eu sempre me instigo de pensar. Quando eu vejo algo muito bonito, seja algo criativo, né? Uma obra de arte, um texto, uma poesia, uma música, algo de uma relação, um abraço, algo que nos emociona, né? Eu fico imaginando onde é que isso estava antes de se materializar naquela expressão. Por exemplo, a poesia. Eu acho que poesia não é texto, eu já falei isso algumas vezes. Eu acho que poesia é um jeito de ver. E esse jeito de ver se expressa de muitas maneiras. Tem poetas que não sabem escrever. Tem poetas que nunca escreveram uma poesia, mas são poetas de olhar, poetas de relação, poetas que expressam a sua poesia no jeito que vivem. E eu acho que essa expressão é muito mais relevante, muito mais espontânea do que o texto, que também é. Mas o texto é só um pequeno fragmento de algo muito maior, que é a poesia. A poesia não é nominável, a poesia não são letrinhas. E quanto mais artificial, menos poesia. Pessoalmente, aí eu estou falando só de gosto, eu não gosto daquelas poesias com riminha e tal. Eu acho que isso é muito artificial. Poesia é expressão natural, né? Então, como eu dizia, tem muito poeta que não sabe o que é. Tem muita gente que compõe melodias incríveis, mas não sabe cifras. E nunca fez uma música audível. Mas a sua vida é música. A maneira como olha é música. Ouve música na vida, mesmo que seja no meio do silêncio. Está para além das cifras, dos códigos. Música, poesia, beleza, arte são absolutos. E as expressões humanas são limitadas e fragmentadas conforme somos. A expressão escrita da poesia não projeta toda a poesia que mora no poeta. Fernando Pessoa era muito mais do que tabacaria, por melhor que seja, por exemplo. Ou o livro do Desassossego e coisas do tipo. Vamos continuar nesse assunto agora, chamando quem está só ouvindo a rádio. Eu vou voltar para o ar agora. Radioinverso.com é o nosso site, ou aplicativos Android, iOS, Taneim. E a gente continua essa reflexão todo mundo, tá? Vídeo e rádio agora. Nessa manhã de segunda-feira ao vivo. Vamos lá. Reinaldo Bessa é um cara que chegou aqui na programação da rádio e trazendo tanta beleza, tanta poesia, né? E tá fazendo tão bem. É muito legal essa música que a gente acabou de ouvir do Reinaldo Bessa aqui no Mensagens que Chegam pela Manhã. O nome da música, para quem ainda não conhecia, né? Aliás, Viajante Incógnito é o nome da música, vale a pena. Mas enfim, o Reinaldo Bessa é poeta. Aqui na rádio a gente tem outros poetas. João Bar é poeta. Quantos poetas estão aqui na programação da rádio, né? E eu estou dizendo isso porque, para quem me vê no vídeo, na transmissão que está acontecendo agora no meu perfil do Facebook, eu estava falando, né, compartilhando uma opinião que quem me acompanha na rádio já sabe, sobre a poesia, a beleza, a arte, está para além da nossa comunicação e dos nossos códigos. Eu dizia, pouco antes da música terminar aqui para a câmera, que Fernando Pessoa, o poeta Fernando Pessoa, é muito mais do que aquilo que nós conhecemos. A poesia expressa, escrita, contada, descrita nos livros e nos textos do Fernando Pessoa só projetava um pouco da alma dele, não tudo. Nossas linguagens são limitadas. Às vezes, isso acontece com muita recorrência, e eu, pessoalmente, eu gosto disso, eu acho que é um negócio legal.
Não acontece só comigo, não. Geralmente autores, gente que tenta compartilhar anseios da alma, né? Comunicadores, enfim, também são expostos a isso, a retornos de ouvintes ou de leitores, enfim, de gente que diz assim: aquilo que você falou bateu aqui em mim como se eu já soubesse disso há muito tempo. É impressionante. Eu só não tinha palavras para dizer. Mas eu me identifiquei. O Rubem Alves costuma dizer que ou costumava dizer, né, que o que faz o que cria o vínculo entre o leitor e o autor é justamente esse fenômeno o escritor, ou melhor, o leitor, ele não está buscando novidades num livro, necessariamente. Ele está buscando que o autor expresse aquilo que já está na alma dele e ele não sabia. Ou talvez soubesse, mas não sabia expressar, não sabia explicar. Não só o autor, o escritor, mas o músico também. O desafio do músico é esse, é expressar na sua música, na sua arte, o que já habitava na alma daqueles ouvintes. O pintor é a mesma coisa. Por isso que a gente geralmente não gosta dos quadros, ou das músicas, ou dos filmes, ou das poesias, ou dos textos que não entendemos. Isso é muito confuso, isso é muito abstrato, isso é muito subjetivo. E aqueles que apreciam a arte subjetiva, ou a arte abstrata, ou a poesia mais complexa e mais filosófica, apreciam porque conseguem identificar naquela complexidade nuances complexas, muitas vezes, da própria alma, projetadas naquela linguagem rebuscada às vezes, ou naquela música sofisticada às vezes, ou daquela arte subjetiva às vezes, que captura. É por isso que, por exemplo, não só a arte subjetiva ou a música mais complexa, mas de maneira geral a arte, na minha opinião, dificilmente deve ser analisada. Eu tenho um certo pé atrás com crítico de arte, crítico literário, porque o máximo que o crítico faz é expressar a opinião própria. A arte, de maneira geral, é subjetiva, ainda que exista a técnica e tal, mas eu acho que a técnica é muito menor do que a subjetividade que aquela arte propõe, que é justamente a conexão com aquilo que somos. Agora, nesse papo que eu estou tendo aqui, eu estou falando de arte, de poesia, de pintura e tal, mas não é só isso. Eu fui sábado ver o mar. Eu ando com saudade do mar, eu ando com saudade do céu. Aliás, eu vivo com saudade do céu, do mar, eu adoro isso. Eu gostaria de morar no litoral, eu moro numa capital. Mas aí, de vez em quando bate muita saudade, eu vou e eu parei ali na frente daquele mar e fiquei lá, né? Olhando aquele casamento de mar e céu, aquelas ondas e tal. Olhando para as pessoas, fazendo 1 milhão de reflexões. E entre elas eu pensava assim, isso que me traz aqui, não só eu, mas esse monte de gente que está aqui na água, se divertindo, na areia, em busca de alguma coisa. A gente vai para buscar a nossa natureza, para se conectar com o elemento mais essencial de onde viemos, que é a água, que compõe mais de 70% do nosso corpo. Existe uma conexão inquestionável nisso. Mas isso que nós viemos aqui buscar, esse retorno que na minha linguagem eu chamo de saudade, não é o mar, não é a água, não é o céu, não é a natureza. Antes que a natureza, o mar, a água e o céu fossem o que são, há neles algum elemento, há neles algum vínculo, alguma conexão que me remete à minha interioridade, que me vincula a isso e que faz com que eu busque, na realidade, os símbolos. E os símbolos são o mar, o símbolo é o céu, o símbolo é a natureza, de algo que transcende. Um dia, os mares engolirão os litorais. Um dia o céu mudará de cor, acabará dentro da perspectiva azul de nós que caminhamos sobre a superfície dessa terra. O azul que nós vemos são apenas os gases, o céu não é azul, o céu é escuro, é profundo, é misterioso e é assustador. Mas o simbolismo do azul, das nuvenzinhas brancas, remetem em mim, ou dentro de mim, uma perspectiva, uma dimensão que os transcende. E faz com que uma coisinha, um micróbio ali, tenha essa dimensão. Aliás, eu me comparava com as conchinhas, eu estava caminhando na água ali, na parte rasa do mar,
tinha muita conchinha que vinha, e nas conchinhas tinha umas lesminhas, assim, que saíam, né, das conchinhas e tal. E eu vendo aquelas lesminhas e pensando, essas lesminhas não têm nenhuma perspectiva do ambiente onde estão. Para elas o mundo se limita à conchinha, agora que está ameaçada, fora da água, e elas tentando sair ali, ou tentando voltar para a água, e de repente me veio o pensamento, mas eu, diante da perspectiva do universo, estou muito mais próximo dessas lesminhas do que qualquer outra coisa, porque para o universo, nem eu e nem as lesminhas são perceptíveis, nós somos muito pequenos. No entanto, ainda que sejamos lesminhas para o universo, há em nós uma subjetividade, há em nós uma possibilidade de transcendência, de pensar no universo, de pensar na morte, de saber da nossa finitude, da consciência dos nossos limites, que não cabe nem nesse corpo. Tão lindo, tão inexplorado, o nosso corpo, eu acredito que em matéria de sentidos, de pensamentos, nós não chegamos nem perto ainda do potencial que ele tem. Tantas coisas que a gente chama de paranormais, de sobrenaturais, de assustadoras, tantos mistérios que o ser humano ainda tenta resolver, fruto da nossa emanação, irradiação daquilo que somos e não conhecemos ainda. Mesmo assim, nada diante do universo. E esse corpinho é capaz de transcender as perspectivas mais limitadas, semelhantes às perspectivas da lesminha que tentava sair da concha no sábado na praia. Mas o que são os corpos e as almas? Os corpos, casulos, onde vivemos e onde nos expressamos. A alma, a subjetividade, a profundidade, a transcendência que vive em ambivalência conosco, que nos remete para a percepção, para a perspectiva do que é imortal, enquanto convive com a finitude e a morte diária de um corpo que envelhece e caminha para o fim. Corpos e almas. Esse é o título do texto que eu vou ler agora, do livro O Menino que Anseia pelo Céu. É um texto curto, mas que nos ajuda a refletir um pouco sobre esse assunto que eu estou falando contigo aqui na câmera, no meu perfil no Facebook, no YouTube e ao vivo na radiouniverso.com. Eu vou ler aqui e peço para que você me acompanhe. O texto diz assim: antes que as ideias virassem palavras, se encaixassem no texto, na poesia, no bilhete, antes que fizessem sentido, elas já habitavam as consciências. Era um estágio de gestação. Os membros ainda não tinham se formado, nem tudo estava claro, e elas vieram, dando luz ao que já existia, manifestava-se de algum jeito, mas parecia apenas uma sensação, algo distante e difícil de descrever. Letras são corpos habitados por almas, mensageiras do que as transcende e jamais vai caber em nenhum vocabulário. Envelopes portando cartas, palavras carregadas de vida ou de morte, assim como os corpos. Não somos os braços, não somos as pernas, nem o rosto bonito, cuidado, simétrico, nem as rugas, não estamos contidos na estética que apenas embala a coisa, que não tem nome. E Mário Quintana descrevia que é justamente aquela que pergunta se a alma existe. Ele dizia isso, a alma é aquela coisa que pergunta se a alma existe, porque o físico, o corpo, a mente, o sangue, os ossos, não tem essas questões. O corpo, a mente, o físico, os ossos, só tenta sobreviver, vive no instinto da reprodução, da proliferação, da sobrevivência, respondendo às demandas instintivas e só. O que pergunta, a alma existe? O que pergunta a morte? O que é morte? A vida, a fim? O que pergunta, o que ama, não se circunscreve somente aos limites físicos do corpo. Por isso Mário Quintana perguntava, ou afirmava, alma é aquela coisa que pergunta se a alma existe. Antes que houvesse filosofias, muito antes das religiões, das teorias, das ideias que viraram palavras, das palavras que viraram corpos, dos corpos que viraram outras coisas, antes que uma coisa levasse a outra e construíssemos nossos muros, corpos de concreto que precedem o cimento, era o medo, a culpa, a dor que virou guerra, presunção encarnada, palavras sem alma, ocas e ao mesmo tempo sedutoras, antes que apresentem
que se apresentem como vemos antes disso tudo, nasceram aqui, na gente. São almas gestadas no terreno da consciência, às vezes nos porões da inconsciência, entes que nos preenchem, se relacionam conosco e se transformam no que somos, no que são. E ganham corpos, se vestem de letras, encarnam nossas produções, nossa cultura, em tudo que vemos, manifestações que expressam o que as transcende e também o que nos habita. Eu agora toco música aqui na rádio, volto com a interatividade. Reflita sobre isso, tá? O vídeo vai ficar disponível aqui no Facebook, vai para o meu canal no YouTube. E nas próximas 2 horas tem tanta coisa para falar, tanta troca para a gente fazer. Então participe, mande sua mensagem de WhatsApp, de e-mail e acesse radioinverso.com. Mesmo que você esteja vendo esse vídeo depois que foi ao ar ao vivo, tem conteúdo para ouvir, já que a rádio é 24 horas no ar e esse programa que eu faço aqui é reprisado 3 da tarde, 8 da noite, 3 da manhã no horário de verão. Tem um Mundo Incrível com o Antônio Pereira, 7 da manhã, 7 da noite. Tem muita coisa, tá? Boa semana, um beijo para você. Eu não sei se essa semana eu vou conseguir fazer mais vídeos, porque amanhã eu viajo para São Paulo e amanhã certamente eu não vou conseguir. Amanhã o programa vai ser uma reprise, porque eu vou estar voando nesse horário. Talvez na quarta eu consiga, depende da conexão do hotel que eu vou ficar, eu não sei se eu vou conseguir, talvez eu consiga. Mas se eu não conseguir, um beijo. Eu volto na semana que vem pro Sul para retomar a normalidade dos programas e tudo mais, tá? Fique bem, se cuida, um beijo e até a próxima. Até a rádio agora, radioinverso.com. Rádio Inverso. A vida tem muitos sentidos.